Aleluia. Se você trouxe a sua Bíblia, você já pode abrir aí a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Mateus, Mateus 7, verso 21 ao 23. Se você trouxe a sua Bíblia no seu celular, no seu tablet, como eu aprendi com o meu amado e querido pastor Irã, você pode acessá-la. Mateus 7, 21. E se você não trouxe sua Bíblia física, não tem no seu celular um aplicativo instalado, fique tranquilo, descanse seu coração, vai estar aqui no telão. Eu vou estar lendo aqui na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. E não me julguem que eu vou estar acessando, que nem me ensinou o pastor Irã. Ele fala assim, não trouxe uma Bíblia de papel, irmão, aqui é tão prático. Então não me julgue por isso não. A palavra do Senhor, ela é imutável e é eterna. E a palavra de Deus diz que a palavra de Deus desde sempre pré-existe nos céus. Depois, se você quiser o endereço, onde está essa passagem, procure no Google, você vai se surpreender, está lá. Mateus 7, 21. E no enunciado desse trecho, ele tem lá um subtítulo, ou um título, melhor dizendo. E o título aqui na minha Bíblia está assim, quem entra no reino dos céus? Eu não sei como é que está na sua, mas na minha está assim, quem entra no reino dos céus? E aí vem, Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Pai querido, Deus Santo, te agradecemos pela leitura da Tua palavra. Amigo Espírito Santo, toma os nossos corações e as nossas mentes cativas a Ti. Unge os nossos ouvidos para que a gente venha entender mais de Ti e da Tua palavra. E entendendo, a gente possa avançar rumo à plenitude dos nossos propósitos. E que a gente possa cumprir o nosso propósito aqui, Senhor. Em primeiro plano, em primeiro lugar para a Tua glória e em segundo para a nossa alegria. Em nome de Jesus. Pode se assentar, por favor. Eu não lembro se tem mais ou menos um mês, talvez um pouco mais ou um pouco menos disso. E uma das ministrações do meu querido amigo, pastor Jamilton, está ali sentadinho com aquela cabeleira grisalha, linda, barbão, grisalho. Esses dias ele postou uma foto na internet, Dani, acho que foi Dani que postou, ele repostou, né? Ele fez uma retrospectiva, meu irmão, ele viu você de cabelo preto, do meu choque, sabe? Eu conhecia você com essa cabeleira grisalha, ele é novo e tem uma cabeleira grisalha. Mas recentemente ele ministrando aqui na igreja, e ele falou de como no hebraísmo, quando você tem algo repetido duas vezes. Meu pastor, se eu errar alguma coisa aqui, você pode me corrigir, não tenho esse problema não, viu? Graças a Deus, não tem problema de vaidade, zero. Ele falou, no hebraísmo, quando você repete algo duas vezes, você está dando uma ênfase muito grande. Você está chamando a atenção para aquilo. E aquilo ficou no meu coração. Eu falei, Senhor, obrigado por esse ensinamento. Naquele dia eu aprendi tanta coisa, mas isso marcou meu coração. Então, todas as vezes, desde aquele dia que eu li a Bíblia, que tinha alguma coisa repetida pelo menos duas vezes, eu passei a prestar uma atenção maior ainda. E nessa semana que se passou na minha leitura anual da Bíblia, no meu momento de devocional diário, eu passei por esse texto. E aí, como eu já disse, quando eu vi repetidas vezes, Senhor, Senhor, eu falei, meu Deus, o que temos aqui, papai? Me explica, me mostra. E Mateus 7, 21, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, não, se fosse Senhor só uma vez, todo mundo se uma, manda um beijo para ele, beijo para vocês também. É porque ele me mandou uma mensagem essa semana, e foi um dia que eu precisava daquela mensagem. E eu glorifico a Deus pela vida dos meus amigos, porque mesmo eles sem saber, na caminhada da vida é assim. Eu aprendi com um amigo que eu amo muito, que na vida a gente precisa pelo menos de 3 tipos de amigo: aquele que divide a carga conosco, aquele que nos incentiva e aquele que nos faz dar risada, E esse querido amigo foi um que me incentivou numa semana, num dia que estava duro. E ele falou, amigo, eu não sei se faz ter sentido para você, mas eu senti aqui um incômodo de Deus de mandar essa mensagem para você. E eu só agradeci e falei, eu não vou nem falar muito, porque eu não quero chorar digitando.
mas foi bênção na minha vida. Mas voltando ao texto, então, quando eu vi aqui, Senhor, Senhor, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Falei, meu Deus, ele está dando uma ênfase. Senhor, Senhor, e recentemente nós pregamos aqui sobre o senhorio de Cristo. E nós chegamos nessa palavra no original grego, Senhor, que é Kyrios. E nós naquele dia, deve ter uns 3 domingos atrás, nós explicamos extensamente o que significa esta palavra, e o que significa o Senhor, e o que significa viver sob o senhorio dele. E aqui ele está dizendo que alguém que chama ele de Senhor, enfaticamente, Senhor, Senhor, dando a ênfase, como eu falei agora há pouco, que aprendi com o pastor Jamilton. Mas ele fala, nem todo que me chama Senhor, Senhor, vai entrar no meu reino. E eu já comecei a entender que não é não somente entrar, mas a gente entende que quando a gente começa a acessar coisas, a gente já começa a desfrutar desde aqui. Então às vezes a gente está deixando de desfrutar coisas aqui que Ele tem para nós, por promessas, porque a gente não está entendendo alguns princípios e não está vivendo por eles. E esse texto marcou muito meu coração. Porque ele não só estava clamando a Jesus, Senhor, Senhor, aquele que é meu dono, minha propriedade, por a qual eu digo que eu vivo sobre esse senhorio, identificando o senhorio de Cristo na pessoa de Jesus. Enfaticamente, 2 vezes, Senhor, Senhor. E quando nós falamos sobre senhorio, Deus me deu aquele texto de quando ele fala assim, ó, Jesus falando, vai lá na cidade, para vocês lembrarem, tem um jumentinho amarrado, traz ele para mim, e é 0 o jumentinho, ninguém nunca montou. E os discípulos olharam assim, ele não está falando isso não. O jumentinho, que para a gente trazer a nossa realidade, eu fiz esse recorte, é como você chegar assim, vai ali na esquina, tem uma Porsche parada ali com a chave na ignição, traz para mim, porque eu quero andar de Porsche num dia de sol, no ar-condicionado no máximo. A Porsche de hoje era o jumento daquela época, meu irmão. Era o transporte. E Jesus falou assim, ó, tem um jumento que ninguém nunca montou, tinha plástico nos bancos. Vai lá e pega o jumento e diz, rapaz, ele mandou pegar o jumento, e agora? Se alguém perguntar, diga que o Senhor mandou. E eles foram. Porque entendiam quem ele era, o que ele carregava, e estavam sob o Senhor, e foram por fé, meu irmão. Mas Jesus, ele é tão amoroso, que a Bíblia não diz isso, mas eu creio que quando ele deu essa palavra, ele deve ter saído assim, meu Deus, esse negócio não vai dar certo. Mas quando eles chegaram na cidade, eles viram o jumentinho. A palavra dele estava certa, o jumentinho está aqui. E quando eles foram chegando ali no cabresto, chegou alguém, está fazendo o que aí? Ele disse que alguém ia interpelar a gente. Agora vamos usar a senha que ele deu. O Senhor mandou, pode levar. Quando ele manda, ele garante. Por mais absurdo que possa parecer o comando de Deus, quando a gente obedece, Ele nos surpreende. Só que muitas vezes Ele dá um comando que parece absurdo e a gente fala, isso não veio de Deus não. A Bíblia no livro dos princípios de Gênesis diz que Deus disse, haja luz. E teve luz, primeiro dia. E lá para o 4º, 5º dia da criação, Ele falou, vou criar o sol. Não tinha sol, Ele mandou ter luz e teve luz, meu irmão. Criou tudo o que existe. Quando Ele der um comando, vá. Vá. Não discuta não. E quando eu li esse texto, eu falei, meu Deus, essa ênfase toda, eu já comecei a enxergar que estas pessoas de quem o texto está tratando, identificam, olha a diferença, vou falar devagar. Identificam Jesus como Senhor, mas não reconhecem Ele como Senhor. Tem uma diferença muito grande. Você identificar alguém como alguma coisa e reconhecer quem de fato Ele é e o que Ele carrega. Senhor, Senhor. Sei quem é você não. Você está identificando quem eu sou. Mas você não reconhece no seu coração o que eu represento. É duro, eu sei. Para domingo de manhã. Mas Ele mandou, como eu já falei aqui, meu irmão. Se Ele mandou, eu não vou tomar minha chapuletada só. E eu já tenho falado na igreja diversas vezes, quando a gente prega primeiro para nós. Qualquer pregador que prega uma coisa, ele pelo menos deveria estar pregando primeiro para ele. Para que você não sinta assim, poxa, o bicho hoje deu uma apertada. Apertou todo mundo, meu irmão. Tinha tudo irmão aqui. E aí a introdução diz assim, a busca pelo reino dos céus é o desejo de todo o coração de um cristão sincero.
Eu anotei aqui o contexto de reino, eu acho muito lindo, porque a palavra reino, no original grego em que o Novo Testamento foi escrito, é Basileia. E o contexto de Basileia, ele é extenso, então eu quero ler para que eu não pule nada. Basileia, poder real, realeza, domínio, governo. Não confundir com um reino qualquer. Referência ao direito, presta atenção. Referência ao direito ou autoridade para governar sobre um reino. Do poder real de Jesus como Messias triunfante. Do poder real da dignidade conferida aos cristãos no reino do Messias. Do poder real e da dignidade conferida aos cristãos no reino do Messias. Um reino, um território sujeito ao governo de um rei. Usado no Novo Testamento para referir-se ao reinado do Messias. Nós todos somos cristãos e temos direito a carregar esse governo e essa autoridade nele. Tenho falado muito de reino desde dezembro do ano passado. E Gênesis 1, 26 a 28 diz isso, que o Senhor nos criou, imagem e semelhança de Deus, e nos deu governo e domínio aqui na terra. Para que nós exercêssemos esse governo e esse domínio, na autoridade que Ele nos conferiu. Mas tem coisas que às vezes podem nos impedir de exercer isso, e até mesmo de desfrutar, usufruir do reino aqui, e até acessar o reino futuramente, quando chegar os nossos dias, o nosso dia, o nosso tempo. Jesus nos adverte que nem todos que clamam Senhor, Senhor, entrarão no reino. O reino do céu não se conquista apenas com palavras. O reino do céu não se conquista apenas com feitos extraordinários, que eles possam até ser. Mas o reino dos céus, o reino de Deus, se conquista com uma vida submissa e obediente à vontade de Deus. Eu falei que às vezes Deus dá uma direção para a gente e fala assim, rapaz, isso está diferente. Ou senão Ele nos dá uma direção para um tempo, a gente faz algo maravilhoso, dá certo. E aí passa um tempo, Ele dá outra direção e fala assim, rapaz, eu acho que Deus mandou uma mensagem meio truncada aí. Porque lá atrás eu passei esse aperto e Ele mandou eu fazer isso. Agora eu estou numa situação similar. Então a mensagem acho que veio errada. O download, a conexão não estava boa. Irmão, se não faz sentido para você e veio de Deus, por mais que não faça sentido para você e veio de Deus, faça. Moisés foi levantado pelo Senhor para tirar o povo da escravidão, onde eles estavam servindo. Eu gosto muito, né? Eu fui criado na igreja, graças a Deus, fui criado na igreja pentecostal. O povo da glória, o povo chora. E aí, eu lembro quando eu era pequeno, a gente tinha algumas igrejas de amigos do meu pai que a gente ia. E sempre tem aquele pessoal que tem aquelas frases, aquele jargão, marcaram a minha infância, sabe? Eu não vou estar amassando barro para Faraó. Isso aí marcou minha vida. Claudinha, você deve ter ouvido isso muito em feira. Eu não vou amassar o barro de Faraó. Imagine que o povo estava lá amassando o barro de Faraó. Ou melhor dizendo, para Faraó. Mas você vê que o barro era dele também. Ele era senhor daquele lugar. Amarrando um barro de Faraó e para Faraó. E chegou Moisés, libertador. E Moisés, a Bíblia diz que ele era pesado de língua, né? E muitos estudiosos dizem, né, trazem para o nosso tempo que ele era gago. E Deus deu um comando a ele. Vá e fale para Faraó que eu mandei ele libertar o povo. E Moisés disse, Deus, eu não posso. Mas Deus, ele é tão misericordioso, né? Que ele fala assim, leve seu irmão. E o bom é que o nome do irmão dele era curto. Aí não travava, né? Imagine se fosse Abimeleque, Mefibosete. O nome era Arão, meu irmão. Ele, Memi, não saía. Mas vou levar Arão. E Arão falou. Mas a direção de Deus falou, vai lá. O que é que você tem na mão aí? Eu tenho uma vara. Joga lá no chão, se transformou em cobra. Pega ela pela cauda, se transformou na vara de novo. Mas na frente, Moisés chega diante do Mar Vermelho. Na frente ele tinha um mar. Atrás ele tinha Faraó. E tinha que atravessar. O que é que ele fez? Levante o cajado. E o mar se abriu. E ele começou a entender que Deus estava usando a vida dele para realizar coisas maravilhosas. E aquele cajado estava presente em tudo.
E chega mais na frente, Deus dá uma direção a ele. O povo murmurando, eu estou com sede, o rebanho está com sede, e o rebanho quer beber água, e a gente vai morrer. E Deus falou, pegue o seu bordão, aquele que está na minha presença, está lá em Números 20, e vá à rocha com o seu bordão e fale à rocha. Moisés já estava revoltado, meu irmão, porque o povo estava murmurando. Só que ele tinha ali a vara e o cajado. Se ele estava revoltado com o povo, que ele desse a cacetada na cabeça de alguém, aquele pá, para você parar de me abusar. Mas não, Deus falou, fale a rocha. E ele chegou e deu 2 pancadas na rocha. Pá, pá, e Deus falou, fale. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, e ela se renova para mim e para a sua vida a cada dia, cada amanhecer, a Bíblia diz, que quando ele bateu na rocha 2 vezes, a Bíblia conta que saiu muita água. Mas depois que terminou, o povo bebeu, Deus chegou para ele, porque você não me obedeceu, você não vai entrar na terra, que eu prometi a você e aos filhos de Israel. Nem você, nem eles. A direção foi clara, fale a rocha. E a rocha ali estava representando Jesus, que seria assim, partido, moído, batido lá na frente. Mas não era tempo. Mas Deus é tão misericordioso que ele falou, o povo vai beber. Eu vou tirar a sede deles, mas você não entra na terra. Ouça a direção de Deus clara. Se ele mandou falar, fale. Se ele mandou bater, bata. Se ele mandou ficar quieto, fique quieto. Se ele mandou avançar, avance. Mas ouça a voz de Deus e cumpra o comando que ele lhe der. Porque senão a Bíblia diz, chegará o dia, Senhor, Senhor, não sei quem você é não. Não sei. Obediência é uma chave para a gente adentrar o reino. Obediência à vontade de Deus. Hoje a gente vai refletir um pouco sobre como realmente se entra no reino e como podemos ter a certeza da nossa entrada. Porque a Bíblia diz nesse texto que nem todo que fala Senhor, Senhor vai entrar. Como é que a gente pode identificar Jesus? Ou como é que a gente pode, na verdade, reconhecê-lo? Porque já falei no princípio, identificar é uma coisa, reconhecer é outra. Podem ser similar também. Mas na parte que nós queremos explicar, é você identifica Jesus como Salvador, mas você reconhece que Ele é Senhor sobre a sua vida? Porque quem reconhece alguma autoridade, automaticamente se submete a ela. Mas às vezes você identifica, não, fulano é uma autoridade, mas eu não reconheço a autoridade dele sobre a minha vida. Senhor, Senhor. Sei que tu é não. Duro. A palavra Kyrios significa aquele a quem pertencemos. A quem você pertence? Quem é o Senhor absoluto da sua vida? Eu sei que o Senhor Jesus é o Senhor absoluto da minha vida. E eu espero que você saia daqui com essa convicção, com essa certeza, porque quando a gente se submete ao senhorio de Cristo, a gente acessa tudo aquilo que Ele quer que a gente acesse. Muitos clamam Senhor, mas vivem como se fossem donos de si próprios. Moisés, quando chegou nesse trecho que nós relatamos ali em Números 20, ele sabia da direção de Deus, mas ele estava tão chateado que ele confiou na autossuficiência dele. Eu já tenho um bordão que viu muita coisa. Já vi o bordão que fez milagre. É com esse bordão que eu vou bater. Pá! Confiou na autossuficiência dele e esqueceu de confiar naquele momento no Senhor e cumprir a ordem clara que Deus tinha dado. Moisés, um homem de Deus. Imagine eu e você. A Bíblia fala que Moisés falava com Deus cara a cara, meu irmão. Isso é um alerta para a gente. Um alerta. Muitos clamam Senhor, mas não vivem como se... ou não vivem se submetendo ao senhorio dele. A obediência é a chave. Não basta conhecer Jesus de nome. Não basta simplesmente participar de cultos. É necessário viver uma vida de submissão total. Eu lembro eu pequenininho na igreja. Cresci na igreja, meu irmão. Tive adolescência. Fui jovem. Deu uma escorregada. Jesus foi misericordioso, me chamou de volta. Mas eu lembro eu pequenininho na igreja. E eu nunca esqueci uma coisa que minha mãe falava. Minha mãe fala até hoje isso, né? Ela fala até hoje com a gente, todo mundo, os filhos dela, tudo casado, tudo com filho. Ela tem neto. Está na expectativa de quando é que vai ter o bisneto. Quando Lorena for vó, ela vai ser bisavó. E ela fala assim, e meu pai também fala muito isso, mas minha mãe falou isso muito na nossa casa. Não é sobre o ABCD que você aprendeu na escola. Na igreja é sobre obedecer. E é assim. Quando a gente obedece os comandos do Senhor. E Ele nos testa e nos prova.
Mas quando a gente obedece, Ele nos honra. Ele nos honra. Porque a obediência é um princípio. E quando a gente cumpre princípios no reino, Ele nos honra. Ele nos honra. E aí, pergunte a você mesmo: eu tenho reconhecido Jesus como Senhor? Ou apenas identificado que Ele é Senhor? A verdadeira fé se traduz em uma vida de obediência diária e contínua. Diária e contínua. É sobre constância. E a gente tem várias coisas de aplicação que a gente pode trazer para a nossa vida. Tem muita gente que quer e precisa. Nós temos que entender que a Bíblia fala que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes a gente negligencia o nosso corpo e não cuida do nosso corpo. E a gente precisa cuidar. Precisa se alimentar bem, precisa fazer atividade física, precisa isso tudo. Mas isso tudo requer disciplina e constância. Que às vezes você vê alguém com o corpo bonito, todo definido e tal. Você fala assim: rapaz, eu quero tomar o que aquela pessoa está tomando. Se está do meu lado, num dia como hoje, eu falo: sabe o que ela está tomando? Que você não está, o quê? Vergonha na cara. Comeu o que ontem? Não, mas só foi ontem. Foi um pastelzinho e uma pizza. Vai perguntar o que ela comeu? Constância. E no reino de Deus a gente precisa ter constância. Eu acho que Deus deixou esses exemplos tão lindos para a gente entender que a gente precisa ser constante. Constância. Precisa ser constante. Precisa. A fé traduz uma vida de obediência diária e contínua, constante. Ainda em Mateus 7,22 ele fala de feitos espirituais. E ele fala que esses feitos espirituais não vão garantir salvação. Obras grandiosas não substituem uma vida de retidão. Deus, mas em teu nome. Se afaste de mim que eu não te conheço. Está na Bíblia. Obras grandiosas, vou repetir o que eu escrevi. Obras grandiosas não substituem uma vida de retidão. No texto ele fala que a pessoa que estava ali diz que profetizou em nome do Senhor, que expulsou demônios e que realizou grandes milagres. Profetizar, expulsar demônios e realizar grandes milagres são feitos, sem dúvida nenhuma, impactantes, mas não garantem um reino. Muitas vezes as pessoas realizam feitos extraordinários em nome de Jesus, mas mantêm um coração longe de Deus. Mantém um coração longe dos princípios que Ele nos ensinou. Não mantém um coração, acima de tudo, ensinável. Não, Deus mandou fazer isso. Paz, eu acho que isso não veio de Deus, não. Por quê? Porque é algo tão duro para eu fazer que eu vou pedir aqui para ver se é isso mesmo que Deus quer. Mas quando a gente faz, sem questionar, o Senhor nos honra. O Senhor nos tira de um lugar e nos eleva a outro. Não nos leva não, nos eleva a outro. O Senhor nos faz mudar de fase. O Senhor nos faz mudar de estação. O Senhor nos faz acessar novos degraus. E a Bíblia fala que nós, na nossa caminhada, se nós seguirmos uma caminhada de retidão, por princípios, nós subiríamos, na verdade, nós galgaríamos degrau de glória em degrau de... Meu irmão, pode ter o primeiro degrau de glória. Pode ser o 100º degrau de glória. Degrau de glória em degrau de glória. Que isso Ele nos garante. Deus Ele não está atrás de shows pirotécnicos espirituais. Não está atrás disso não. Mas de corações comprometidos com a sua vontade. Coração contrito, coração quebrado, coração ensinável. É isso que Deus procura. A palavra do Senhor fala que quando você for orar, se tranque no seu quarto. Já falei isso aqui diversas vezes. Isso eu aprendi com o pastor Zé. Dê um tchau aí, pastor Zé. Você tocou piano, velho. Eu falo, dê um tchau ali. Aprendi com o pastor Zé. Revelação que Deus deu a ele foi lindo. Quando você vai orar, tranque-se no seu quarto. Feche sua porta, tranque seu quarto, se ajoelhe. E ore ao seu Deus em segredo. E a Bíblia não fala o Deus que está te vendo, ou que está te ouvindo em segredo. Se você está orando, Deus está te ouvindo, claro. Mas a Bíblia não fala o Deus que te ouve em segredo, fala o Deus que te vê no seu secreto. Porque Deus não está preocupado com aquilo que está saindo da sua boca, Ele está preocupado com aquilo que está no seu coração. Ele não está preocupado com o que você está falando e Ele está ouvindo. Ele quer saber qual é a intenção do seu coração, porque Ele está vendo. E aquilo que você tem de intenção no seu coração é aquilo que vai fazer destravar o que Deus tem para você e para te entregar.
Com qual intenção do coração você fez isso? Aleluia, glória a Deus. Com qual intenção no coração você fez isso? Profetizar, expulsar demônios, realizar milagres são impactantes, mas não garantem o reino. Porque às vezes é da boca para fora. Não veio do coração. Muitas vezes pessoas realizam feitos extraordinários em nome de Jesus, mas mantêm um coração longe de Deus. Deus não está atrás disso, como nós falamos, mas de um coração ensinável, um coração reto. Lá na Bíblia fala, no livro de Atos, dos filhos de Seva, que tentaram expulsar demônios em nome de... Não conviviam com Jesus, não caminhavam com Deus. São princípios e vamos tentar expulsar esse demônio. Eu te repreendo e você saia em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O demônio olhou assim e disse: Jesus eu sei quem é, Paulo eu sei quem é, e quem é você? Que a gente possa ter esse coração, sabe, buscando o Senhor a todo momento, dizer: Senhor, que meu coração seja feito um coração como o teu, Deus. Que eu possa ter um coração generoso, que eu possa ter um coração cheio de amor, que eu possa manter ou ter um coração sempre ensinável. Ó Senhor, que o orgulho seja mantido longe de mim, que eu mantenha a humildade, assim como do teu filho, que em sendo Deus, veio à terra para morrer por mim e por vocês, pelos nossos pecados. O que tem falado mais alto na sua vida? Grandes obras esporádicas ou a prática diária da palavra de Deus? Avalie sua motivação. Você busca reconhecimento humano ou você vive para glorificar a Deus? Eu não estou dizendo que reconhecimento humano não é bom. Uma vez eu ouvi de um pastor que eu amo muito. Ele chegou assim para mim: amigo, se preocupe mais com os elogios do que com as críticas. Porque muitas vezes os elogios podem nos fazer sucumbir. Elogio é bom, claro. Mas como é que você recebe, como é que você trata um elogio? Desceu aqui: bispo, a palavra hoje foi maravilhosa. É porque eu sou bom mesmo. Glória a Deus, Senhor, obrigado, Senhor. Que eu mesmo sendo falho, o Senhor me usou para a tua glória. Como é que você recebe os elogios? Tribute tudo ao Senhor, pois só Ele é digno. Ah, mas você conquistou isso, conquistou aquilo, porque Deus foi misericordioso. E Deus, Ele nos faz alcançar, porque é isso que Ele tem para a gente. Mas a gente tem que entender que a todo tempo é Ele. Recentemente eu tive com um amigo que eu amo muito. Já conheço ele há algum tempo, mas não conhecia a história da vida dele. Meu irmão, a história da vida dele é algo impactante. E o amor de Deus sobre ele, a casa, a família, é algo também surreal. Família bem, de vida, confortável. Morava no interior da Bahia. E uma crise muito grande se abateu sobre a casa dele. E ele foi enviado pelo pai numa missão. Você vai para Salvador. Vai trabalhar. Por nós e por nossa casa. E ele chegou sozinho. Mas com o coração cheio de Deus e ensinável. E recebeu um espaço talvez de 3 metros quadrados para trabalhar. E quando ele me contou isso, eu chorei, porque ele falou assim: ele recebeu aquele espaço, saindo de onde ele saiu, tendo o que já teve no passado, e não murmurou. Não murmurou. E cada degrau que ele conquista, ele abençoa os que estão à volta. E ele não esquece de onde ele veio. Tenha um coração ensinável. Tenha um coração generoso. Não tem um coração duro. Deus, Ele não despreza os pequenos começos. O que Ele quer de nós é obediência. O que Ele quer de nós é que a gente ame o nosso próximo como a nós mesmos. Que a gente esteja pronto a servir, a ensinar. Que a gente esteja pronto a estender a mão, a dar um ombro. Que a gente viva por princípios que são imutáveis, princípios milenares da palavra de Deus. O reino de Deus pertence aos obedientes. Às vezes a gente fala assim, mas isso é algo que vai me doer.
se eu cumprir essa direção de Deus, pode doer até na sua carne, mas aquele princípio vai te garantir uma vida espiritual forte e uma vida eterna com Cristo. Sabe, esses dias eu falei na igreja uma coisa que me chateia. É quando alguém chega assim, não, bispo, eu não consegui fazer, ou eu errei nesse sentido, porque a carne é fraca. Não, meu irmão, você errou nesse sentido, porque teu espírito está fraco e a tua carne está forte. Que quando leva você a não realizar aquilo que o Espírito de Deus colocou na sua vida, é porque você está satisfazendo mais a sua carne do que aquilo que Deus quer que você realmente faça, movido pelo Espírito dele. Se Deus colocou uma direção no seu coração, mas isso para mim, vence o seu orgulho, vence a sua timidez, sabe? Falamos no domingo passado, os tímidos não herdarão o reino. Avance. Ouça a voz de Deus e cumpra o que Ele mandou você fazer. Essa semana eu aprendi muito sobre coragem, tenho falado muito sobre coragem, tenho recebido tantas palavras sobre coragem, sobre como Josué avançou e conquistou, sede fortes e corajosos. Essa semana eu aprendi profundamente sobre o significado amplo da palavra coragem com a minha mulher. Deus falou algo com ela. Ela disse assim, eu vou fazer. Eu falei, vai, vou. Só me calei e orei por ela. Eu disse assim, o Senhor, glorifica o Senhor a Deus pela vida dela. Porque tem se tornado cada dia mais uma mulher segundo o teu coração. Se deu a direção, ela com coragem disse, eu vou fazer. Eu disse, vai. Que a gente tenha sempre um coração ensinável, que a gente viva por princípios e a gente faça aquilo que Deus direcionou. O reconhecimento de Jesus como Senhor implica na transformação da minha e da sua vida. Jesus chegou no final desse trecho e falou assim, afaste-se de mim vocês que praticam o mal. A obediência genuína não é ocasional, mas uma prática constante e sincera. O reino dos céus, no original, falei Basileia, representa o governo, o domínio. Entrar nele significa viver sobre o senhorio de Cristo e sobre o direcionamento de Deus. Quando a gente quer alguns exemplos práticos, a gente vai lembrar de José ali no Egito, cercado de uma nação tão idólatra, tantos deuses, tantas coisas, cercado daquilo ali. Mas ele permaneceu fiel ao Senhor. José, filho dos patriarcas, foi para uma terra estranha, foi provado naquele lugar, passou tudo o que não queria, calúnia, mentira, foi preso, foi vendido, foi negociado, sofreu injúria e permaneceu fiel. Eu fico imaginando que às vezes a gente passa por um processo desse e não entende. Imagine que José chegou naquele tempo e ele revelou, já no final ali, o sonho do padeiro e do copeiro. E ele disse assim, você vai ser restituído ao seu cargo, copeiro. E você, padeiro, vai morrer. Mas, copeiro, quando você estiver diante de Faraó, lembre-se de mim. Olha como eu te tratei, olha como eu tratei todo mundo na prisão. Quando você estiver de frente a ele, que você tiver a chance, lembre de mim, eu estou aqui pagando por algo que eu não cometi. Isso é injusto. E no outro dia o copeiro foi restaurado a posição dele. E o que ele tinha pedido, José tinha pedido a ele, ele não fez. Como é que ele não se lembrou de alguém que trouxe uma palavra de ânimo para ele? Como é que ele não se lembrou de alguém que trouxe uma palavra de vida? Mas eu fico imaginando, se o copeiro tivesse chegado para Faraó no dia seguinte e falou, tem um menino lá, um judeu, que está lá preso injustamente. Tem que tirar ele de lá. Um menino honesto, que revelou para mim que isso ia acontecer. Você acha que Faraó podia tirar José da prisão naquele dia seguinte, sim ou não? Qual era o cargo que estava aberto no governo de Faraó? Padeiro. José ia ser o padeiro. 2 anos depois, qual era o cargo que Faraó precisava? De um governador. No tempo de Deus, ele te coloca na posição que ele sonhou, não é a posição que você quer.
E Deus tem governo para você. Você, Deus, porque um pãozinho com manteiga. Glória a Deus. Daniel na Babilônia, ele não se dobrou. Daniel na Babilônia, ele permaneceu fiel diante de um reino terreno, pois estava submisso a um reino celestial. E o que é que a gente faz para entrar no reino? 4 coisas, e a gente vai encerrar. Arrependimento verdadeiro, metanoia, mudança de mente, mudança de direção. Reconheça as suas falhas e decida mudar a sua atitude. 2, obediência constante. Viva diariamente de acordo com os princípios da palavra. 3, submissão completa. Deixe Jesus governar cada área da sua vida. 4, vida de relacionamento. Busque intimidade com Deus, não apenas manifestações externas. Hoje, Jesus nos convida para a gente viver uma vida nova. Hoje, Jesus nos convida para a gente adentrar o reino e viver uma vida abundante. Hoje, Jesus nos convida para a gente fazer um concerto, mudar a direção e entrar, acessar o reino e desfrutar de tudo aquilo que o reino pode nos proporcionar. Levante suas mãos assim aos céus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Amém, amém. Deus abençoe em nome de Jesus.